Vou lhe apresentar agora algumas regrinhas práticas que servem para a gente classificar o ácido quanto à força sem ter o grau de ionização dele. Primeiro, para os hidrácidos. Para os hidrácidos, são poucos hidrácidos importantes, você lembra? Na prática são 7 os importantes, né? A gente tem que memorizar. Quais são os fortes? Somente 3. O HCl, o HBr e o HI. Inclusive, já estou colocando aqui em ordem crescente de força. São 3 fortes, o HCl, o HBr e o HI, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, mas o HI é o mais forte, inclusive, dos 3. Moderado só tem um, que é o HF, o ácido fluorídrico. Fracos são todos os demais. Todos os demais hidrácidos que nós estudamos são fracos. O H2S, o HCN, o HNC, aqueles 2 hidrácidos que nós vimos que praticamente só cai no Itaime, né? H4FSCN6 e H3FSN6. São também fracos, ok? Então, aqui não tem regra, é memorizar mesmo. Fortes, 3, HCl, HBr, HI. Moderado, 1, HF. Fracos, os demais. H2S, HCN, HNC, ok? Já para os oxiácidos, nós temos uma regra, que foi exatamente a regra que eu te disse, que foi criada pelo Linus Pauling. Essa regra, você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Quando você subtrair o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, você poderá obter um resultado igual a 3, 2, 1 ou 0. Se der 3, o ácido é classificado como muito forte, como por exemplo o HClO4. Você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Portanto, 4 menos 1 dá 3. É classificado como um ácido muito forte. O alfa dele é bem próximo de 100%. Se o resultado der 2, como o caso do ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis dá 2, então esse ácido é forte. O alfa dele é também próximo de 100%. Às vezes, eles não querem fazer diferença entre muito forte e forte. Se der 2 ou 3, é forte, tá bom? Se der 1, é moderado, no caso do ácido fosfórico. 4 oxigênios menos 3 hidrogênios dá 1. Portanto, é um ácido moderado ou semiforte, o alfa estaria ali compreendido entre 5% e 50%. E se der 0 o resultado, como no caso aqui do HClO, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio dá 0. Significa que esse ácido é fraco. Se você for consultar o grau de ionização dele, você vai constatar que é menos de 5%. Então veja, é uma regra muito simples. Basta você pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. E lembre-se que na maioria dos oxiácidos, porque essa é a regra para os oxiácidos, para os hidrácidos a gente tem que memorizar mesmo, não tem problema, que são poucos, os oxiácidos são inúmeros, você não teria como decorar, mas a regrinha do Linus Pauling resolve a nossa vida. E não esqueça que na grande maioria dos ácidos, o número de hidrogênios ionizáveis é o próprio número de hidrogênios que o oxiácido tem. 1 é ionizável, 2 são ionizáveis, 3 são ionizáveis, 1 é ionizável. Agora, muito cuidado, né, com aqueles 2 que o número de hidrogênios ionizáveis não coincidem com o número de hidrogênios que eles têm. Vou já falar deles. Mas antes eu quero lhe dizer que essa regrinha aqui do Linus Pauling, ela só tem 2 exceções importantes. O H2CO3 e o H2SO3. O ácido carbônico e o ácido sulfuroso. Pela regrinha, ó, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, porque isso aqui é um diácido, dá 1. 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, porque também é um diácido, dá 1. Ou seja, todos os 2 deveriam ser moderados. Mas na prática eles são fracos. O alfa deles é menor do que 5%. Se o alfa é menor do que 5%, eles são fracos, indiscutivelmente. Então a regrinha do Linus Pauling não está funcionando para eles. Porque o que diz se um ácido é forte, fraco ou moderado, não é a regrinha do Linus Pauling. É o alfa, é o grau de ionização do ácido. Essa regrinha que o Linus Pauling criou é apenas uma regra que ajuda a gente classificar o ácido sem ter o alfa. Ela realmente funciona.
menos para esses dois. E por que, Alexandre, que o carbônico e o sulfuroso acabam não obedecendo a regrinha do Linus Pauling? Porque eles são ácidos instáveis. O ácido carbônico se decompõe espontaneamente em água e CO2. E o ácido sulfuroso se decompõe espontaneamente em água e SO2. Essa dupla seta significa que há um equilíbrio. Então, como são ácidos instáveis, eles acabam sendo fracos e não moderados, como seriam pela regrinha do Linus Pauling, que realmente funciona para a maioria deles, só não para esses dois. Cuidado com aqueles dois ácidos que eu falei, né, o H3PO2 e o H3PO3, porque eles obedecem essa regrinha do Linus Pauling. Eles não são exceção à regrinha do Linus Pauling. Então, por que eu tenho que ter cuidado com eles? Porque eles são exceção na regra anterior, na regra do número de hidrogênios ionizáveis. O H3PO3 não tem 3 hidrogênios ionizáveis, só tem 1. E o H3PO2, desculpem, não tem 3 hidrogênios ionizáveis, só tem 1. E o H3PO3 também não tem 3, só tem 2. Então, na hora de usar a regrinha, não é para fazer 2 menos 3, porque os 3 hidrogênios não são ionizáveis, é para fazer 2 menos 1, que dá 1, e ele realmente é moderado. Aqui não é para fazer 3 menos 3, que daria 0, e você diria que ele é fraco. Não é. É 3 menos 2, porque só 2 são ionizáveis, que dá 1, que é moderado. Portanto, esses dois ácidos aqui, ó, o H3PO2 e o H3PO3, eles obedecem a essa regra do Linus Pauling. 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 1 é para ser moderado, e realmente eles são. Se você pegar uma tabela com o grau de ionização desses dois ácidos, você vai ver que o alfa é compreendido entre 5% e 50%. Ok? Eles são exceção na regra do número de hidrogênios ionizáveis. Então, tá aí essa regra muito interessante, que só tem 2 exceções, o carbônico e o sulfuroso, e esses dois que são exceção no número de hidrogênios ionizáveis. É uma regra que vale muito a pena, e aí nós já estamos na terceira regrinha de classificação dos ácidos. Como é importante a gente classificar os ácidos em hidrácidos e oxiácidos, classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, até porque essa classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis iria ser importante nessa classificação aqui, quanto à força, usando a regrinha do Linus Pauling para os oxiácidos, ok? Ficou muito tranquilo? Pode usar a regrinha, se der 3 na subtração dos oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, o ácido é muito forte. Se der 2 é forte. Lembre-se que às vezes vai ter questão que vai chamar 3 ou 2 simplesmente de forte, sem fazer distinção se é muito forte ou forte. Se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Só 2 exceções, o carbônico e o sulfuroso, e aqui obedece a regrinha sim. E para finalizar, às vezes acontece até em provas, algumas coisas engraçadas, né? Em provas abertas. Porque o aluno esquece que esses ácidos são exceções em relação ao número de hidrogênios ionizáveis. E aí tem aluno que faz, primeiro para isso aqui, né? 3 menos 3, 0. Aí ele diz que é fraco, mas é moderado. Porque não é 3 menos 3, é 3 menos 2, que dá 1, ele é moderado. E aí o aluno também esquece aqui, faz 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Aí tem aluno criativo que faz. Se 3 é muito forte, 2 é forte, 1 é moderado, 0 é fraco, então aqui está dando menos 1. Aí ele inventa ultra fraco, super fraco, esplendidamente fraco, arretadamente fraco, né? E por aí vai, depende da região do país que ele mora, né? Mas na verdade não é 2 menos 3, é 2 menos 1. Ele também é moderado, ok? Beleza? Vamos para o próximo critério de classificação dos ácidos.